Salame, mingue, o sorvete colorê, o escolhido foi você. Mas como são bobinhas essas meninas. O que foi, Clube? É que eu passei agora lá no banco de areia e as suas amiguinhas mandaram eu passar um recado pra você. Recado? Que recado? Não é nada, mas como elas são bobinhas, elas estão querendo me enganar, Globo. Mas que capricho que elas têm. Fala, Globo, qual é o recado que elas mandaram? Não se preocupar, não é nada.